Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Fazeis, Senhor, que a observância deste santo tempo da Quaresma disponha o coração dos vossos fiéis para celebrarem dignamente o mistério pascal e anunciarem aos homens a alegria da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 3, depois saltamos para o versículo 5 e até o 16. Ou melhor, vamos ler tudo na íntegra, do capítulo 5, versículos de 1 a 16. Depois disto, realizou-se uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina chamada Betesda, em hebraico, que tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água, porque o anjo do Senhor descia de tempos em tempos à piscina e agitava a água, e o primeiro que nela entrasse, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. E estava lá um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Senhor, respondeu-lhe o enfermo, não tenho ninguém que me lance na piscina quando a água começa a agitar-se, e enquanto eu vou, deixa outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua enxerga, toma o teu catre e anda. No mesmo instante, o homem ficou são, tomou o seu catre e começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado, por isso os judeus disseram que tinha sido curado. Hoje é sábado, não te é permitido lavar o catre. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse-me: Toma o teu catre e anda. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que te disse: Toma o teu catre e anda? Mas o que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus havia se afastado por haver muita gente naquele local. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Foste curado, não voltes a pecar, para que não te suceda alguma coisa pior. O homem foi dizer aos judeus ter sido Jesus quem o curara. Por isso, os judeus perseguiram Jesus por ele ter feito tais coisas ao sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho traz, ou melhor, aparenta ser um relato de cura. Mas a verdade é que eu tenho uma questão mais, uma questão de cura física, não seja, pretendo dizer. Parece que o Evangelho pretende retratar uma cura física realizada por Jesus. Mas a verdade é que o problema é muito mais sério. E gosto da sentença de Jesus: agora que estás curado, vai e não voltes a pecar. Como? Então, antes, no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel diz que os filhos não podem pagar pelos pecados dos pais. Não é? Ou seja, não é que uns comeram as uvas e outros apodreceram os dentes. Estou a parafrasear aquilo que diz o profeta Ezequiel. Mas Jesus pretende mostrar aos seus
ouvintes que é um problema muito mais grave a resolver do que o problema físico. É importante a parte física? Claro que é importante. Jesus não está a desprezar. Jesus não é um platónico, não é um budista, um hinduísta que afirma que o corpo está, a alma está presa no corpo e que precisa libertar-se. Não é uma teologia cristã. Embora durante o percurso do cristianismo essa ideia tivesse também entrado de certa forma, mas na sua essência, no seu conteúdo, na sua ortopraxis, ou seja, não faz parte da nossa fé esta ideia. Portanto, Jesus pretende então desconstruir várias ideias aqui dentro. O problema de fundo que está aqui é realmente a questão do sábado. O sábado. Os judeus, o sábado é o dia do Senhor. E nós respeitamos essa tradição judaica, no sentido em que nós somos descendentes, ou seja, a nossa fé nasce na experiência judaica. Jesus era judeu e os apóstolos também o eram. Mas a partir da ressurreição há um novo dado. Mas não estamos aqui para contrapor se é o sábado, se é o domingo. Sabemos de maneira muito clara que para nós o sábado tornou-se o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento, que é o domingo, o dia do Senhor, dias Domine. Então a questão central é essa, ou seja, pode-se ou não fazer bem ao sábado? Lembram-se dessa pergunta? É permitido curar? Jesus, aqui, de maneira muito clara, pretende mostrar que Ele é o Senhor, Ele é o curioso. Ele é o curioso, ou seja, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. E, portanto, com o seu gesto e com a sua atitude, Jesus pretende deixar claro que Ele é o Senhor. Se nós olharmos para o texto, temos os personagens, temos o lugar, ou seja, Jesus encontra-se em Jerusalém, neste lugar onde eu tive a graça de estar 3 vezes. E este lugar, essa piscina de Betesda, que literalmente significa Casa da Misericórdia. Aqui é a relação da pronúncia correta, se é Betesda ou Besata, não sou nenhum especialista, mas aprendi sempre que era Betesda. Portanto, Casa da Misericórdia. Era um lugar da misericórdia, onde todos os enfermos podiam ser curados. Pensemos, Jesus é aquele que vem mostrar que Ele é o rosto da misericórdia de Deus. Ouvíamos a parábola no domingo da misericórdia, portanto, do Pai misericordioso, chamado como Filho Pródigo, parábola do Filho Pródigo. E ali revela-se literalmente que Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. Portanto, o lugar é certo. Estão ali naquele lugar, junto à piscina, para serem curados quando a água era agitada. Agora já não precisam que ninguém agite. Jesus é a própria fonte da água viva. Ele é a fonte da água viva que está sempre a correr, a emanar, a jorrar. Portanto, já não é uma água que de vez em quando é agitada, não, ela agita-se permanentemente. E quem está ali junto à porta de Betesda, que é a porta oriental, lembrem-se sempre que no Antigo Testamento do Oriente vem a salvação. E é por isso que as igrejas eram construídas, eu digo eram, porque infelizmente hoje já não são, o altar era voltado para o Oriente, porque toda a simbologia de que do Oriente vem a salvação. Então esta porta das ovelhas, onde as pessoas, onde existia essa piscina e onde estavam coxos, enfermos, cegos, paralíticos, esperavam o movimento da água para o lado oriental. Jesus é aquele que é o Oriente em si mesmo, ou seja, Ele é a porta da salvação. E é por isso Ele que diz, eu sou a porta através da qual entram as ovelhas. Qual é a porta? Porta das ovelhas. E Ele diz, eu sou o bom pastor. No outro, em João capítulo 10, Ele vai dizer, eu sou a porta pela qual entram as ovelhas. Portanto, as ovelhas, na condição concreta de cada uma das ovelhas, devem entrar através da porta que é Cristo para poder alcançar a salvação. Portanto, o lugar, as personagens do texto, e temos um cego. E Jesus, no fundo, aquilo que nos quer dizer, é verdade quando Ele diz, vai, não voltes a pecar. Então, mas o homem queria ver qual é o princípio aqui entre o ver e o pecado. Jesus nos quer ensinar que a verdadeira cegueira é aquela espiritual. É a cegueira que faz com que o homem não tenha capacidade de enxergar o rosto de Deus. Um homem que sem fé, um homem ateu, um homem que vive só
ponto de vista material, o homem que é sem Deus, o homem sem esta abertura ao transcendente. Portanto, eu não digo qualquer transcendente, há Jesus. Né? E Jesus nos quer fazer perceber isso. Como é triste percebermos que, passados estes anos, continuamos a caminhar neste mar de lama, neste lamaçal, onde precisamos ser curados pelo Senhor. Não sei qual é a sua paralisia, se é cegueira, se é ou qualquer outra enfermidade, não sei qual é. Mas apliquemos tudo isto do ponto de vista espiritual também. E então queremos ser curados pelo Senhor. E é curioso, quando Jesus diz ao homem, para terminar, quando ele diz assim, nesta multidão esperava, o Senhor descia, e estava um homem enfermo, Jesus vendo deitar, e disse assim, queres ficar curado? O Senhor respondeu, diz, levanta-te. Eu não tenho aqui o Novo Testamento em grego, está ali, mas é o mesmo verbo usado para ressurreição, egero. Ou seja, levanta-te. Levanta-te da condição em que estás. Caminha com Jesus. Não te deixa nesta situação de depressão, de angústia, de sofrimento. Não, abraça o Senhor e caminha com o Senhor. Se tens fé, abraça-te. Não, ontem eu dizia a alguém, é brincadeira, mas também confundo sempre, ou seja, era brincadeira, mas é uma coisa que podemos aplicar na realidade. Quem tem fé não desiste, persiste, porque a perseverança é uma grande virtude cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.